Oi gente, no vídeo de hoje vamos fazer uma blusinha simples, porém ela é muito versátil, dá pra usar em várias ocasiões, ficou muito linda. Eu fiz ela com a linha 100% polipropileno, como vocês já viram nos materiais aí, mas também pode ser feito com outro tipo de fio fino, tá? Se você for fazer também com polipropileno, eu recomendo você assistir ao vídeo que eu fiz sobre esse fio. Lá tem algumas dicas de como usar, e eu também dou algumas recomendações que você precisa saber antes de comprar, tá? Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Bom, eu fiz essa peça no tamanho P, mas durante a aula eu passo as medidas para os outros tamanhos, tá? Antes de começar, não esquece de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo, que isso me ajuda bastante a continuar trazendo peças novas para o canal. E se você fizer essa peça, me marca lá no Instagram, eu vou deixar o link também aqui na descrição. Vamos começar? Eu vou falar agora para vocês como vai ser dividida a aula, tá? A gente vai começar de baixo para cima. Essa aqui é a primeira parte, onde a gente vai fazer em carreira circular. Então, a gente começa do quadril até mais ou menos a metade do busto. Essa é a segunda parte, onde vamos fazer a divisão da frente e costa. Essa é a terceira parte, que são as mangas. E essa é a quarta e última parte, onde vamos fazer toda a costura dos ombros das mangas e vamos fazer também o acabamento. Eu não vou colocar forro, mas se você quiser seria bom, porque o ponto dessa blusa tem bastante buraquinhos, mas isso é opcional, você pode simplesmente colocar um top da cor da pele por baixo mesmo, tá? Então a gente vai começar aqui fazendo a primeira parte, que é aquela parte que eu mostrei pra vocês circular. Eu vou começar com o nó inicial e vou subir as correntes até chegar à medida que eu preciso. Eu vou deixar a medida dos outros tamanhos aqui na tela, mas é só uma medida de base, talvez não esteja totalmente certo. Então é importante que você mesma meça com uma fita métrica. Aí você irá pegar a medida do busto, da circunferência do busto. Lembrando que essa carreira tem que ser múltipla de 8, então vai subindo de 8 em 8 até atingir o seu tamanho. Como eu falei, eu tô usando a linha polipropileno e esse fio tende a encolher conforme a gente vai fazendo as carreiras. Então é importante a gente fazer pelo menos 8 centímetros a mais do que a gente precisa, igual tá aqui na tela pra vocês, tá? Feitas as correntes, eu vou ir descendo com elas viradas pra frente, pra gente não deixar o fio torcido. Chegando aqui na última corrente, eu vou fazer um ponto baixíssimo e assim eu fico com a carreira circular. Vou subir uma corrente, volto nesse mesmo ponto de base e faço um ponto baixo. Vou pular um ponto de base, no próximo vou colocar 3 pontos altos nesse mesmo ponto de base, ficando com um bloco de 3 pontos. Vou pular um ponto de base e no próximo faço um ponto baixo. Vou pular um ponto de base, no próximo faço um bloco de 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto baixo. Vou seguir repetindo essa sequência até o final. Aqui no final eu terminei com o bloco de 3 pontos. Agora eu vou fazer um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que a gente fez. A próxima é a carreira de ponto V. Eu vou subir 5 correntes. Volto nesse mesmo ponto de base e vou fazer um ponto alto. Vou ir nesse bloco seguinte e aqui no ponto do meio eu faço um ponto baixo. Agora eu vou aqui no próximo ponto baixo da carreira anterior e vou fazer um ponto V. Então, coloco um ponto alto. Faço 2 correntes. Volto nessa mesma base
e faço mais um ponto alto. Vou no bloco seguinte e no ponto do meio eu faço um ponto baixo. Aqui no final eu terminei com ponto baixo no último bloco. Agora eu vou na terceira corrente do início e faço um ponto baixíssimo. Agora é só repetir essas duas carreiras, eu vou repetir mais uma vez com vocês. Faço uma corrente, vou dentro desse primeiro ponto V e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto baixo da carreira anterior e vou fazer 3 pontos altos na mesma base. Vou no próximo ponto V e vou fazer um ponto baixo. Próximo ponto baixo da carreira anterior, vou fazer 3 pontos altos na mesma base, ou seja, um bloco. Próximo ponto V, faço um ponto baixo. E vou repetir assim até o final. Terminei a carreira com o ponto baixíssimo. Eu vou subir 5 correntes. Volto nessa mesma base e faço um ponto alto. Vou no próximo bloco e no ponto do meio vou fazer um ponto baixo. É a mesma coisa que a gente fez lá na outra carreira de ponto V. Vamos então continuar repetindo essas duas carreiras até atingir mais ou menos a metade do busto. Eu vou deixar as medidas na tela para vocês, mas lembrando que é importante vocês mesmas medirem, tá? Como a gente está fazendo aqui em carreira circular, quando você fizer bastante a carreirinha, dá para você vestir para ver se chegou o tamanho que você quer. Terminei aqui a minha e agora a gente vai fazer a divisão da frente e costa. Lembrando que a minha última carreira foi a carreira de blocos, é muito importante a gente terminar com ela. A gente sempre tem que terminar com a última carreira de blocos. Agora nós vamos trabalhar em carreira reta. Aqui a gente tem que fazer uma contagem bem rapidinha, tá? Você vai contar quantos blocos tem nessa última carreira e vai diminuir 8. Depois você divide por 2. A quantidade que der é o tanto de blocos que vai ter em cada lado, na frente e nas costas. O meu deu 29. Eu vou pegar o meu fio, vou fazer 2 nós nesse ponto baixo. Como essa última carreira que eu fiz foi de blocos, agora a gente tem que começar com uma carreira de ponto V e eu vou fazer essa carreira pelo lado avesso. Então, eu vou virar a minha peça, tá? É importante a gente fazer isso para depois a carreira de blocos ficar do lado direito. Feito isso, eu vou subir 5 correntes. Volto nessa mesma base e faço um ponto alto. Vou no próximo bloco, no ponto do meio, faço um ponto baixo. Esse bloco que eu coloquei o ponto baixo, eu já vou contar como primeiro, tá? Agora eu vou no próximo ponto baixo e vou fazer um ponto V. Então, eu faço um ponto alto, 2 correntes, volto nessa mesma base e coloco mais um ponto alto. No próximo bloco, eu faço um ponto baixo e já conto esse bloco como o segundo. Eu vou continuar fazendo assim até eu completar os meus 29 blocos. Você vai fazer a quantidade que deu naquela sua continha que a gente fez, tá? Cheguei aqui no final e eu vou contar os blocos da carreira anterior para ver se eu fiz os 29 certinho. Então, a partir desse primeiro ponto V, eu já começo a contar.
Aqui no final, eu fiz um ponto V depois do último bloco. Agora, eu vou subir uma corrente, vou nesse espaço do ponto V e faço um ponto baixo. No próximo ponto baixo, eu vou fazer 3 pontos altos na mesma base. Próximo ponto V, faço um ponto baixo. Eu vou continuar fazendo assim até o final. Aqui no final eu fiz o último bloco, agora eu vou no último ponto V e faço um ponto baixo. Para a próxima carreira eu vou subir 5 correntes. Volto nessa base e faço um ponto alto. Vou no próximo bloco e no ponto do meio eu faço um ponto baixo. Próximo ponto baixo, faço um ponto V. Próximo bloco, no ponto do meio, eu faço um ponto baixo. E eu vou seguir assim até o final. Agora é só repetir essas 2 carreiras até atingir o comprimento que a gente precisa, que vai ser até quando chegar mais ou menos perto do pescoço. Eu vou deixar as medidas aqui na tela para vocês como base, mas lembrando sempre que é importante medir no corpo mesmo. Feito isso, a gente vai fazer agora o decote, onde iremos dividir essa carreira em 2 partes. Para isso, a gente precisa fazer mais uma continha. Lembrando que a gente tem que terminar a última carreira com a carreira de blocos, como eu já falei. Para a separação do decote, você vai contar os blocos e diminuir 3. O tanto que der, você vai dividir por 2. O resultado vai ser a quantidade que vai conter cada parte. O meu deu 13, tá? Aqui, como terminei com a carreira de bloco, a próxima vai ser a carreira de ponto V. Então, eu vou subir 5 correntes, volto nessa base e faço um ponto alto. Próximo bloco, vou no ponto do meio e coloco um ponto baixo. E já conto esse bloco como o primeiro. Próximo ponto baixo, vou fazer um ponto V. No próximo bloco, eu vou no ponto do meio e faço um ponto baixo. E eu já conto esse bloco como o segundo. Eu vou seguir assim até completar os 13 blocos. Você faz até completar a quantidade de blocos que deu na sua continha. Chegando aqui no final, eu vou fazer um ponto alto depois desse último bloco, que já é o bloco 13, tá? Aqui eu faço 3 correntes, viro. Venho nesse primeiro ponto V e vou fazer um ponto baixo. Mais 3 correntes. Próximo ponto V, eu faço um ponto baixo. Fiz então 2 diminuições. Agora eu vou fazer a sequência normalmente. Vou no próximo ponto baixo, faço o bloco de 3 pontos altos. Próximo ponto V, eu faço um ponto baixo. E vou seguir assim até o final. Aqui no final eu fiz um ponto baixo no último ponto V. Agora eu vou subir 5 correntes. Volto nesse ponto de base e faço um ponto alto. Vou no próximo bloco e faço um ponto baixo no ponto do meio. Próximo ponto baixo, faço um ponto V. No próximo bloco, faço um ponto baixo no ponto do meio. Vou seguir assim até sobrar um bloco lá no final. Aqui no final sobrou um bloco, tá vendo? Eu fiz aqui o último ponto V. Agora eu vou no ponto do meio desse bloco e faço um ponto baixo.
Vou ali naquele próximo ponto baixo e faço um ponto alto. Para a próxima carreira, eu vou subir 3 correntes. Vou no próximo ponto V e faço um ponto baixo. Subo 3 correntes e no próximo ponto V eu faço um ponto baixo. Feitas as duas diminuições, eu vou continuar a sequência normalmente. Então, eu vou no próximo ponto baixo e faço um bloco de 3 pontos altos. Próximo ponto V, faço um ponto baixo. E eu vou continuar assim até o final. Agora eu vou repetir essas duas carreiras até eu ficar com apenas 6 blocos na carreira, sempre fazendo essas diminuições na ponta. É sempre na mesma ponta que a gente faz, tá? Se você não conseguir fazer sozinha, é só ir voltando e fazendo junto com o vídeo, tá bom? Terminei aqui, eu fiquei com 6 blocos nessa última carreira. Vou contar aqui quanto deu o tamanho. Eu fiquei com 8 centímetros, tá? Se você estiver fazendo outro tamanho, eu vou deixar as medidas aqui na tela. Aí você vai fazer as diminuições até ficar com essa medida, tá? Então, talvez, pode ser que essa última carreira sua fica com mais ou com menos. Eu fiquei com 6 blocos. Talvez você pode ficar com 7 ou com 8 blocos, tá? Vai depender aí da sua medida. Feito isso, a gente vai subir algumas carreiras, agora sem diminuir, tá? Essa aqui é a parte do ombro. A minha última carreira foi a de blocos. Eu vou fazer aqui uma carreira de ponto V e já volto. Fiz a carreira de ponto V e chegando aqui no final, vou fazer um ponto baixo no próximo bloco. Vou no próximo ponto baixo e faço um ponto V. Agora a gente sobe uma corrente, viro, vou nesse primeiro ponto V e faço um ponto baixo. No próximo ponto baixo, vou fazer um bloco de 3 pontos altos. Próximo ponto V, faço um ponto baixo. Eu vou seguir assim até o final. Cheguei aqui no final, a próxima carreira é a carreira de ponto V, e eu não vou mostrar mais porque é só repetir essas duas carreirinhas até completar a medida que precisamos. Eu vou fazer o meu e já volto para falar as medidas para vocês. Terminei aqui o meu, eu fiz até completar 5 centímetros, eu vou deixar os outros tamanhos aqui na tela. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, mas o outro lado é um pouco diferente, a parte da diminuição, por conta de estar do outro lado. Então eu vou fazer junto com vocês também a outra parte para ficar bem explicado e não ter nenhuma dúvida. Eu vou pegar aqui o meu fio, eu vou deixar 3 blocos de separação aqui. Para cada tamanho seguinte, aumente um bloco, vou deixar na tela também para vocês. No ponto baixo, depois do terceiro bloco, eu vou introduzir o fio e fazer 2 nós. Aqui a gente tem que começar pelo lado avesso também, então eu vou virar e subir 3 correntes. Vou no próximo bloco e faço um ponto baixo no ponto do meio. Próximo ponto baixo, vou fazer um ponto V.
Próximo bloco, vou fazer um ponto baixo no ponto do meio. E eu vou seguir assim até o final. Cheguei aqui no final, eu fiz até o último ponto. Então, eu faço uma corrente, vou virar. Venho nesse primeiro ponto V e faço um ponto baixo. Próximo ponto baixo, eu faço um bloco de 3 pontos altos. Próximo ponto V, faço um ponto baixo. Vamos seguir assim até sobrar um ponto V lá no final. Cheguei aqui no final, deixei sobrar um ponto V para a gente fazer a diminuição. Depois aqui do último bloco e o ponto baixo, eu vou fazer 3 correntes, vou no último ponto V e faço um ponto baixo. Vou ali no próximo ponto baixo e faço um ponto alto. Para a próxima carreira, a gente vai caminhar com ponto baixíssimo até chegar ali naquele ponto baixo que tem antes do primeiro bloco, tá? Aqui eu vou subir 3 correntes, vou no próximo bloco e faço um ponto baixo, no ponto do meio. Vou no próximo ponto baixo e vou fazer um ponto V. Próximo bloco, faço um ponto baixo no ponto do meio. Eu vou seguir assim até o final. Fiz a carreira de ponto V e já fiz também a próxima carreira de bloco para adiantar, tá? E cheguei aqui na parte da diminuição já. Eu vou fazer 3 correntes, vou no próximo ponto V e faço um ponto baixo. Próximo ponto baixo, vou fazer um ponto alto. Agora eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar naquele primeiro ponto baixo, antes do primeiro bloco. Vou subir 3 correntes, vou no próximo bloco e faço um ponto baixo no ponto do meio. Vou no próximo ponto baixo e faço um ponto V. Próximo bloco, vou fazer um ponto baixo no ponto do meio. Vou no próximo ponto baixo e faço um ponto V. Próximo bloco, eu vou fazer um ponto baixo no ponto do meio. A gente vai seguir assim até o final. Terminando essa carreira, a gente faz a carreira de blocos e depois a diminuição de novo aqui nessa parte. Bom, então agora é só seguir desse jeito até a gente ficar com apenas 6 blocos na carreira igual ao outro lado. Eu vou fazer o meu aqui e já volto. Terminei aqui, tenho apenas 6 blocos na carreira. Agora eu vou subir a parte do ombro onde não tem diminuição, igual a gente fez do outro lado. Eu não vou mostrar essa parte porque é a mesma coisa, então eu vou fazer aqui e já volto. Após terminar, é só você repetir esse processo para o outro lado também. Eu vou começar aqui, fazer só o comecinho para vocês verem a separação entre a frente e as costas, tá? Feito então um lado, agora a gente vai fazer o outro. Aqui a gente vai pegar o fio e vamos contar 4 blocos depois dali
a gente fez, para deixar para cava. Depois do quarto bloco, a gente introduz o fio no próximo ponto baixo. Aqui também temos que começar a carreira do lado avesso. Então, eu vou virar e começar a carreira de ponto V. Vamos fazer os pontos V até sobrar 4 blocos lá no final também. E também até ter a mesma quantidade, né, do outro lado. Então, você pode contar os pontos V para ver se tá certinho, igual do lado da frente. Eu não vou mostrar essa parte porque é a mesma coisa do outro lado. Se você tem dificuldade em fazer sozinha, é só você voltar ao vídeo, que quando a gente começou ali aquela parte, e você faz junto com o vídeo, tá? Fiz aqui as duas partes iguais. Agora eu vou fazer uma costura ali em cima na parte dos ombros. Para isso eu viro ele do lado avesso, porque a gente vai fazer aqui a costurinha do lado avesso, tá? Eu vou pegar o meu fio e vou fazer 2 nós no primeiro ponto, pegando os dois lados, as duas partes, tá? Do ombro. Vou subir uma corrente, volto nesse ponto de base e faço um ponto baixo, pegando os dois lados também. Próximo ponto, pegando os dois lados, eu faço um ponto baixo. A gente vai fazer um ponto baixo para cada pontinho até chegar no final. Se você quiser, pode fazer essa costura com agulha de tapeçaria também. Mas na minha opinião, essa costura com o ponto baixo fica bem mais firme, tá? Terminei a costura dos dois lados, agora a gente vai guardar a peça e vamos fazer as mangas, que é bem curtinho, eu já fiz uma aqui para vocês verem. Vamos lá? Eu vou iniciar fazendo um nó no fio e vou subir as correntes de 4 em 4. Agora a carreira tem que ser múltipla de 4, a gente tem que fazer até atingir o comprimento do espaço lá da manga. Eu esqueci de falar que a gente tem que medir lá para poder fazer aqui agora as correntes. Então, volta lá na peça, mede o espaço da manga que tem no seu e faz as correntes de acordo com o tamanho que tem lá, tá? No meu caso, eu vou fazer 132 correntes, eu já tinha medido, eu só esqueci realmente de gravar para vocês, tá? Feitas as correntes, a gente vai descer com elas virada para frente. Chegando na última corrente, fazemos um ponto baixíssimo. Para a primeira carreira, eu vou subir uma corrente, volto nessa base e vou fazer um ponto baixo. Pulo uma corrente de base, no próximo faço um bloco de 3 pontos altos. Vou pular uma corrente de base, na próxima faço um ponto baixo. Pulo uma corrente e na próxima faço um bloco de 3 pontos altos. Pulo uma corrente de base e na próxima faço um ponto baixo. Vamos fazer assim até o final. Chegando aqui, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, vou subir 3 correntes. Vou no próximo bloco e no ponto do meio eu faço um ponto baixo. No próximo ponto baixo eu faço um ponto V. Próximo bloco, no ponto do meio, vou fazer um ponto baixo. E eu vou seguir assim até sobrar apenas 5 blocos na carreira. Cheguei aqui no final, vou fazer um ponto alto no próximo ponto baixo. E aqui me sobrou os 5 blocos. Para os próximos tamanhos, aumente um bloco, tá? A gente vai deixar esse espaço aqui para cava,
tá? Agora a gente vai fazer 2 diminuições para cada ponta. Então, eu vou subir 3 correntes, vou no próximo ponto V e faço um ponto baixo. 3 correntes, próximo ponto V, eu faço um ponto baixo. Agora, a gente faz a sequência normal. Eu vou no próximo ponto baixo e vou fazer um bloco de 3 pontos altos. Próximo ponto V, eu faço um ponto baixo. Eu vou seguir assim até sobrar um ponto V lá no final. Cheguei aqui no final, eu vou fazer 3 correntes, vou no próximo ponto V e faço um ponto baixo. Vou virar e já inicio a próxima carreira. Vamos caminhar com o ponto baixíssimo até o ponto baixo antes do primeiro bloco. Vou subir 3 correntes, vou nesse bloco seguinte e no ponto do meio eu faço um ponto baixo. Faço mais 3 correntes. Próximo bloco, eu faço um ponto baixo no ponto do meio. Agora, a gente continua a sequência normalmente. Eu vou no próximo ponto baixo e faço um ponto V. Próximo bloco, eu faço um ponto baixo no ponto do meio. Próximo ponto baixo, faço um ponto V. Próximo bloco, eu faço um ponto baixo no ponto do meio. Eu vou continuar assim até sobrar um bloco lá no final. Chegando aqui no final, sobrou um bloco, eu vou fazer 3 correntes, vou no ponto do meio desse próximo bloco e faço um ponto baixo. Viro e vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar no ponto baixo antes desse primeiro ponto V. Aqui eu vou subir 3 correntes, venho nesse ponto V e faço um ponto baixo. 3 correntes. Próximo ponto V, eu faço um ponto baixo. Agora, a gente continua a sequência normalmente. Próximo ponto baixo, eu faço um bloco de 3 pontos altos. Próximo ponto V, eu faço um ponto baixo. Próximo ponto baixo, faço um bloco. Próximo ponto V, eu faço um ponto baixo. A gente vai seguir assim até o final. A gente faz até sobrar um ponto V lá no final. A partir de agora, é só repetir essas 2 carreirinhas até sobrar apenas 2 blocos na carreira. Não vou ficar repetindo muito para o vídeo não ficar muito grande, tá? Você pode voltar o vídeo e ir fazendo junto, tá? Vou fazer aqui o meu e já volto. Feitas as mangas, agora a gente vai costurar na peça e fazer o acabamento. Eu já fiz aqui a costura de um lado para vocês verem como vai ficar. Eu vou fazer essa emenda com uma carreira de ponto baixo, mas se você quiser, você pode fazer também com agulha de tapeçaria. Mas como eu já falei da outra vez, desse jeito aqui é muito mais firme, fica muito melhor, tá? Vamos lá? A gente vai pegar aqui a manga e vamos posicionar dessa forma, com a parte menor para baixo, do lado da cava, e a parte maior a gente deixa ali em cima, para a parte do ombro. Eu cortei aqui alguns fios para prender, tá? Mas aqui a linha é de algodão, não é a linha que eu tô usando de polipropileno, porque ela fica escorregando muito, então pegue um outro fio de outro produto, tá? De outro novelo, de preferência de outra cor também. A gente vai pegar aqui bem na metade e inserir a agulha na manga e na peça. Vou pegar o fio, introduzo e vou fazer um nó. O nó tem que ser fácil de tirar para desfazer depois, tá?
Agora eu vou na ponta lá de baixo e faço a mesma coisa. Introduzo a agulha no meio certinho na manga e na peça. Introduzo o fio e faço um nó. Eu vou fazer aqui na metade também, pra ficar bem firme. É só posicionar bem certinho, introduzir o fio e fazer o nó. A gente faz atrás do mesmo jeito. Quanto mais nó, melhor e mais posicionado vai ficar a sua manga, tá? Fiz aqui bastante nós pra ficar bem no lugar e facilitar na hora de eu fazer a costura. Então, ele tá bem firme. Agora, eu vou pegar o fio que vem do novelo, vou tirar um desses nós e vou introduzir o meu fio do novelo e fazer 2 nós. Vou subir uma corrente, volto nessa base e faço um ponto baixo. Agora, a gente vai seguir fazendo um ponto baixo para cada pontinho seguinte, até dar toda a volta. Essa parte é mais complicada, porque não tem um ponto certo pra gente pegar. Então, você vai fazendo no ponto que tiver na sua frente, tá? Sempre tire os nós, quando estiver chegando, com uma carreira de ponto baixo bem pertinho do nó, tá? Eu vou fazer aqui o meu e já volto. Terminei aqui a costura, agora vamos fazer um acabamento aqui em cima. Eu vou introduzir o meu fio aqui, mais pro canto, e vou fazer 2 nós. Vou subir uma corrente. Volto nessa base e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. Aqui vai ser 2 pontos baixos para cada espacinho desse, tá? Eu vou fazer até dar toda a volta e já volto com vocês. Cheguei aqui no final, vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo da carreira. Vou subir uma corrente, volto nessa base e faço um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base até chegar no final. Eu vou terminar essa carreira e fazer mais 2 carreiras de pontos baixos e já volto. Terminei aqui, já fiz também em uma das mangas. Agora, eu vou fazer a outra manga com vocês. Vou introduzir aqui o fio nesse ponto do bloco. Faço 2 nós. Faço uma corrente, volto nessa base e vou fazer um ponto baixo. Vou nesse espacinho e faço um ponto baixo. Aqui no primeiro espaço, onde tem esse ponto baixo, a gente faz um ponto baixo. Próximo espaço, um ponto baixo. A gente vai seguir fazendo um ponto baixo para cada espacinho até o final. E depois eu vou fazer mais 2 carreiras de pontos baixos. Terminei aqui todo o acabamento. Se você quiser, você pode fazer a mesma coisa lá pra parte de baixo do quadril, tá? Mas eu não vou fazer não, vou deixar assim mesmo. Agora eu vou arrematar aqui todos os fios. E se você estiver fazendo essa peça com o polipropileno igual eu, lembre-se de arrematar muito bem todos os fios e queimar a pontinha de todos eles, para não correr o risco de soltar e desmanchar sua peça, tá?
Terminei aqui de arrematar e enfim a minha peça está pronta. Eu amei esse modelo. Eu só achei que com esse fio ele deixou a minha manga um pouquinho durinha aqui na parte de cima, eu não curti muito. Eu acho que se eu fizesse com fio de algodão ficaria caído e mais molinho, ficaria melhor. Mas tirando isso ficou muito bonita, perfeita. Espero que vocês tenham aqui, é porque você fez essa peça junto comigo. Então não esquece de tirar uma foto e me marcar lá no Instagram pra mim ver como que ficou a sua, tá bom? Até a próxima aula!